Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. E o Senhor, através do Santo Evangelho, nos exorta à evangelização. Nós vimos que o Senhor escolheu 72 discípulos para enviá-los 2 a 2 à sua frente, àquelas cidades que ele ia passar. Ou seja, aqueles 2 discípulos iriam preparar aquelas pessoas para que se encontrassem com ele, se encontrassem com Jesus. E veja, Jesus não envia apenas os 12 apóstolos, mas Jesus envia 72 discípulos. Ou seja, não seria somente aqueles que se tornariam sacerdotes, que se tornariam outros cristos, padres, mas também ele envia os leigos. Ele também envia outros homens e mulheres que o seguiam. E Jesus, então, envia de 2 a 2. Jesus envia de 2 a 2, revelando que a missão, ela não pode se dar só. A missão, ela não pode se dar de forma solitária. Por isso que nós temos uma paróquia, porque na paróquia, eu estando com os meus irmãos, ali me alimento da palavra de Deus, ali recebo os santos sacramentos, ali convivo com os demais que professam a mesma fé, para que assim eu tenha forças para evangelizar. A evangelização é para todos. A evangelização é para todos os batizados. Não somente para os sacerdotes, não somente para os religiosos, não somente para os consagrados, mas todos. O Senhor também envia os seus discípulos que não são sacerdotes ou que não serão sacerdotes. E depois, antes mesmo desses homens irem à missão, Jesus ele dá um recado interessante. Ele diz: pedi ao Pai que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus ele exorta aos seus discípulos para rezar. Rezar para que haja mais pessoas dispostas a irem ao encontro dos demais para anunciar a boa nova. Será que nós rezamos pela evangelização da igreja? Rezamos pela missão da igreja? Rezamos pelas vocações, as vocações sacerdotais, religiosas, as vocações missionárias, as vocações matrimoniais, que também precisam ser um lugar de evangelização. É necessário que nós tenhamos essa consciência de rezar. Rezar pelo Santo Padre, pela sua missão, rezar pelo sacerdote da paróquia, rezar pelos catequistas, rezar por aqueles que estão à frente de tantas missões. Isso faz-se necessário. É uma obrigação nossa. É necessário pedir a Deus operários para que possam trabalhar na sua messe. E veja, Jesus também nos diz no Evangelho para que os discípulos não levem consigo bolsa, sacola, etc, etc, etc. Porque Jesus diz, é necessário um despojamento. Um despojamento para ser missionário. E veja, às vezes, quando nós observamos que poderíamos ter uma frente de evangelização, participar de algum movimento de evangelização ou de alguma pastoral, talvez pensemos, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tenho o meu trabalho, tenho os meus estudos, tenho a minha família, tenho isso, tenho aquilo.
Mas, meus irmãos, trata-se de salvação das almas. A salvação das almas, ela tem uma importância muito maior do que qualquer outra coisa. E quando eu sirvo a Deus para a salvação das almas, eu estou fazendo uma obra, e esta obra é maior do que qualquer outra. E nosso Senhor, Ele vai nos cobrar quando nós estivermos diante dEle. O que você fez para que a minha palavra pudesse chegar aos corações? O que você fez pela evangelização? Qual foi o seu apostolado? Como você me serviu? É claro que a evangelização, ela deve se dar em casa, na família, no trabalho, deve se dar com os amigos. A evangelização, ela cabe também na vida pública. Por isso o Papa dizia, é uma obra de misericórdia estar dentro da política. Um cristão que resolve adentrar a política, ele precisa entender que ele está adentrando numa missão, né? Muito mais do que cuidar da ordem pública, etc., também cuidar daquelas pessoas para que conheçam a Deus de alguma forma. É uma missão. Aonde o cristão estiver, ele deve ter a consciência de que é um missionário. Ele deve ter a consciência de que está ali para evangelizar. Por isso, o Papa Bento XVI, ele dizia que o cristão, ele existe para evangelizar. Nós existimos para evangelizar. E por isso, se nós não evangelizamos, se nós não nos preocupamos com isso, se tratamos a evangelização com indiferença, nós pecamos. Pecamos gravemente, porque essa é uma obra que todos nós somos chamados a fazer. É uma obrigação de cada cristão evangelizar. A igreja é missionária. A sua natureza é missionária. E nós também somos missionários. Portanto, meus irmãos, ler uma leitura na missa é evangelizar. Ou seja, ser um catequista é evangelizar, participar de algum movimento na igreja é evangelizar. Servir ao Senhor nas pequenas coisas é evangelizar. O que eu estou fazendo pela evangelização? Será que me preocupo com a salvação dos demais, com a salvação dos de casa, com a salvação dos meus amigos, com a salvação dos meus irmãos que convivem comigo na paróquia, na capela, seja onde for? Como eu estou servindo a Deus? Quanto tempo eu dou a Deus através do meu serviço, através da evangelização? Deus quer depender de mim, quer depender também de você. Vamos pedir à Virgem Maria a sua intercessão, ela que é a estrela da evangelização, para que nós tomemos consciência de que somos evangelizadores e coloquemos a nossa vida a serviço do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.